Definido como a prática de violência física ou psicológica por repetidas vezes, o bullying está presente na maioria das escolas de todo o mundo. Muitas vezes é justificado como brincadeira, mas se fosse brincadeira, deveria ter graça para todos. Essa prática danosa é mais um dos grandes obstáculos que a escola contemporânea enfrenta no exercício da pedagogia. Numa época em que a relação professor-aluno está tão debilitada pela fragilização dos valores, fica difícil para pais e docentes encontrarem o caminho mais eficiente e inteligente para enfrentar esse problema. Aqui com a gente, a doutora em Psicologia da Educação pela Universidade de Barcelona, Maria Ceci Tófano, que é também especialista em gestão educacional pela Unesp Araraquara, trabalhou como professora de pedagogia nas faculdades integradas de Jaú e atualmente é diretora de uma escola que trabalha com alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Maria Ceci, muito obrigada por ter vindo ao Câmara Entrevista de hoje trazer esclarecimentos para a população a respeito desse problema que infelizmente é conhecido de todos, mas ainda é tratado de uma forma muito superficial. É um prazer muito grande estar aqui falando de um assunto tão importante e tão polêmico de nosso tempo, que é o bullying. Né? Ele existe há muito tempo, né? Desde que existe escola, existe o bullying. Mas ele passou a ser visto como um problema, como uma questão realmente séria, há aproximadamente 3 décadas. Ele começou a ser estudado e em todas as consequências que traz para as pessoas que sofrem o bullying. Não existe escola que não tenha bullying, é uma realidade de toda escola. Nós observamos que o bullying ele foi crescendo à medida que a sociedade foi ficando mais violenta. Então, é um reflexo do nosso tempo, o bullying. É um reflexo do nosso jeito de viver? Desse jeito individualista, desse excesso de competição que existe. Para ser o melhor, você tem que correr atrás de ser sempre o melhor em todos os aspectos. Tem essa questão da mídia também influenciando. O bullying é um reflexo também desse nosso jeito? Sem dúvida, ele é. Atualmente, a família ela não tem mais um núcleo tão integral, ela tem vários formatos, a família, as pessoas são mais individualistas, muitos pais não têm tempo para conversar com seus filhos, então isso faz com que os filhos levem mais tempo para aquisição de valores, o tipo de valor que ele adquire às vezes acontece na rua, isso tudo reflete no comportamento desse aluno. Inclusive a questão do consumismo, que cada um quer tudo para si, não existe uma comunidade fortalecida, existe esse individualismo exacerbado, realmente é um reflexo do nosso tempo. Mas tem um outro dado importante também, é que ele passou a ser visto como um problema há algum tempo. Ele não era visto o bullying como um problema há 2 décadas atrás, ele era visto como uma brincadeira de fato. Mas assim, a gente percebe, por exemplo, no tempo dos nossos avós, a criança às vezes apanhava, tinha a palmada lá, e havia essa, não que eu esteja defendendo esse método, não, mas havia assim uma intenção de bater, era errado, mas existia aquele entendimento de bater para educar, para ensinar algo melhor. Hoje a gente percebe no bullying, a intenção não tem educação de educar, muito pelo contrário, tem educação de subjugar, de humilhar, de destruir. Existe uma dose de maldade, né, hoje. É isso que a gente percebe. E como é que a gente faz para saber na escola o que é bullying e o que não é bullying? Porque de tanto se falar, virou até uma coisa, né? Não faça isso comigo, isso é bullying, isso é brincadeira. Então, assim, quando é bullying? Quando é por repetidas vezes a mesma brincadeira que acaba, às vezes nem é brincadeira, né? Que acaba humilhando a outra pessoa, constrangendo a outra pessoa. Como é que você faz para diferenciar o que é e o que não é bullying? Atualmente, todo tipo de brincadeira que acontece na escola realmente se fala, é bullying, esse tema ficou banal, né? Mas o bullying ele tem algumas características. Ele precisa acontecer por repetidas vezes,
Uma outra característica importante é que tem que ter uma diferença de poder entre aquela pessoa que é agredida e o agressor. O agressor, ele geralmente é um aluno, uma pessoa mais popular, com mais força, e aquele que sofre o bullying geralmente é uma pessoa mais tímida, uma pessoa que não vai falar que recebeu esse bullying, não recorre ao adulto, não recorre a um par, ele se fecha. Então ele tem uma dificuldade em reagir àquela agressão. Ele não é uma brincadeira de igual para igual. Um brinca de uma forma às vezes não bacana e o outro revida, não é isso. A pessoa que sofre bullying, ela geralmente não tem esse poder de reagir à agressão que ela recebe. No caso, Ceci, você estava falando do agressor. O que leva uma criança, um adolescente a cometer o bullying? Quais são as causas? Uma carência afetiva em casa, negligência por parte dos pais, abandono até, porque hoje às vezes os pais trabalham fora o dia todo e essa criança fica aos cuidados de outras pessoas. Muitas vezes as crianças ficam sozinhas, porque os pais não têm condição de pagar uma outra pessoa. O que leva uma criança, um adolescente a praticar o bullying? Existem vários estudos nesse sentido e não existe ainda uma unanimidade em relação ao que leva ao bullying. Mas algumas situações, algumas características favorecem esse bullying. É a falta de conversa com o adolescente, com a criança desde pequena, a atenção que esse adolescente recebe, e uma característica às vezes comum aos agressores é que em casa ele também tem uma situação de agressividade, ele é uma criança que é subjugada pelos pais, é humilhada, é uma criança que geralmente ele teve situações também de humilhação. Então, algumas características remetem a isso, mas não existe ainda uma unanimidade nesse sentido, de dizer o que geralmente ocasiona. Tem vários estudos sobre isso. A escola é um espaço de reprodução, então quando não é o caso da educação infantil, quando as crianças chegam ainda, muitas vezes, bebês, né? Mas quando a criança, por exemplo, com 6, 7 anos, 5 anos, chega na escola, uma criança, nessa idade, ela já pratica o bullying? Nós não podemos chamar de bullying ainda tão pequenininho, mas existem algumas características. Esse aluno que chega pequeno na escola, normalmente, se tem alguma situação de briga na escola, quando ele vai para casa, ele precisa ter um espaço ali para se colocar, para reclamar da escola, para reclamar dos colegas, para colocar sua frustração do dia a dia. E se ele não tem esse espaço em casa, com os pais, com os avós ou as pessoas que cuidam, os cuidadores, ele vai levar essa agressividade para a escola. E isso vai fazer com que ele tenha um comportamento com os colegas muitas vezes agressivo. E o educador que trabalha com ele, seja na escola ou seja em casa, ele precisa conversar com esse aluno, ouvir essa frustração, acolher, para que ele desperte para essa questão dos valores, o porquê, o que é certo, o que é errado. Ele precisa conversar a respeito disso. Nós já vemos desde a educação infantil algumas situações de brincadeiras inadequadas e que precisam receber uma interferência. Mas a gente fala de bullying de alunos mais velhos, a gente não pode caracterizar o infantil já em situações de bullying. Mesmo os mais velhos, então, quando praticam o bullying nas escolas, eles estão reproduzindo um tipo de violência que eles já trazem registrada ali na sua mente. É isso? Sim, e uma situação importante de ser comentada é que antigamente o bullying, ele não existia essa palavra bullying, né? E ele era visto como uma brincadeira, não existia uma diferença entre o que é agressividade e o que é brincadeira. E nós adultos, os professores e as pessoas que trabalham com essas crianças, muitas vezes vieram desse tipo de educação. Então, o bullying, ele era visto, ele era tido como uma forma de ritual de passagem. Então, você sofrer algum tipo de brincadeira mais dura na escola, você ser
zoado pelos colegas, que é isso que eles falam, era um sinal de que você estava se tornando adulto, que você estava sendo forte. Então, muitos de nós passamos por essas situações. Então, eu chegava em casa e o avô, o pai, dizia assim, não, você tem que ser forte, isso é coisa de macho, que você aguente essas brincadeiras. Então, vai lá e revida isso. Então, eu acho que é uma coisa que está no nosso coletivo cultural. Então, todos nós, professores, educadores, precisamos ser sensibilizados para que esse tipo de brincadeira, essas agressões, elas não são um ritual de passagem, elas não são uma coisa normal. Existe um limite para isso. Quando você brinca, o outro revida, aí nós estamos falando de brincadeira. Mas quando um bate, o outro vem e bate, o outro agride e o coleguinha não reage, o coleguinha se fecha, ele fica ansioso. Então, aí deixou de ser uma brincadeira, porque ele não tem a possibilidade emocional de reagir a essas agressões. Então, o professor, o adulto, ele tem que ser sensibilizado, trabalhado, para ele poder distinguir o que é bullying do que é uma brincadeira. Os pais de hoje, no seu entendimento, você acha que eles estão terceirizando a educação? Por exemplo, as crianças começam a ir para a escola cada vez mais cedo. Então, os pais pagam uma escola muito boa, uma escola cara, para que essa escola eduque. Mas, como você mesma estava dizendo, nós temos, enquanto pais, a obrigação de orientar, de incutir valores nessa criança. Então, quando ela vai para a escola, ela leva consigo alguns valores que devem ser aprendidos dentro de casa. Quando os pais pagam uma escola, colocam essa criança cada vez mais cedo, eles estão terceirizando a educação. Então, aí fica mais complicado para essa criança chegar lá e adquirir os valores lá dentro da escola, porque são valores que ela tinha que ter levado. Quando alguém agride, uma criança, um adolescente agride o outro, ele está reproduzindo de uma certa forma uma violência que ele vê ou que ele sofreu. E o que é a vítima, por que é que ele não reage? É também uma deficiência de valores? Por que ele não reage? Olha, tem as características de personalidade desse aluno, até interessante uma dica para os professores, normalmente aquele aluno que sofre o bullying é um aluno que é mais tímido, ele é um aluno reservado, normalmente ele tem alguma característica um pouco diferente dos outros, ou pela etnia, ou pela questão física, então ele tem alguma característica diferente do outro. E ele é um aluno normalmente mais ansioso, que frente a uma primeira brincadeira, a uma situação, ele vai ficar emocionalmente instável e ele vai ou chorar ou vai se retrair. Então, daí é o sinal para o grupo de alunos de que aquele está frente a um aluno mais frágil e que ele não vai contar para as pessoas a respeito daquela brincadeira. Então, é importante o professor estar atento a isso, de perceber que tipo de aluno pode sofrer esse bullying. Porque o bullying não acontece à vista do professor, à vista do inspetor de aluno, ele acontece escondido. Então, o professor, os educadores precisam estar atentos a isso. Em relação aos pais que você colocou, eu acho que tem uma parcela de pais realmente que tem terceirizado para a escola. Por outro lado, é um tempo, na modernidade, esses pais trabalham mais, isso é fato. A mãe foi para o mercado de trabalho, então eu acho que a escola realmente tem que assumir um pouco disso. Hoje nós falamos numa educação que tem que ser uma educação de parceria, escola e família. Porque a escola realmente tem que assumir um pouco de passar esses valores, de educar esse aluno, não só passar informação. Eu acho que a boa escola hoje é aquela em que os professores, o diretor da escola é envolvido com esses alunos. Conhece cada um dos seus alunos, conhece esses pais e traz esses pais para a escola. Tá? É uma educação de parceria. Esses pais têm que ter clareza que tipo de valores eles esperam que a escola passe
e compartilhar isso com a escola. Então, esses programas em que levam os pais para a escola de pais, as reuniões para os pais, eles são de extrema importância para que realmente aconteça essa parceria e que esses valores possam ser passados para essas crianças. Tanto o aluno que às vezes tem uma personalidade, às vezes de uma psicopatia, um início de psicopatia, que a gente sabe que hoje também a nossa sociedade tem propiciado o desenvolvimento desse tipo de aluno, então ele tem que receber essa interferência desde cedo e também que os pais estejam ali presentes. Nosso Câmara Entrevista de hoje está tratando do bullying nas escolas. Aqui conosco a Maria Ceci Tófano, ela é doutora em Psicologia da Educação pela Universidade de Barcelona. Nós vamos fazer uma pausa para um intervalo rápido e voltamos daqui a pouquinho. Até já. O Brasil mudou muito e para melhor nos últimos anos. Temos mais empregos, mais renda, melhores condições de vida. E foi por causa do esforço dos brasileiros que isso aconteceu. O problema é que alguns desses trabalhadores chegaram à terceira idade sem condições de se manter. São homens e mulheres que por algum motivo não têm acesso a nenhum tipo de previdência. O que fazer nesses casos? Para atender essas pessoas, o governo federal criou o benefício de prestação continuada da assistência social, uma ajuda financeira permanente a idosos sem acesso à aposentadoria. Para ter direito ao benefício, o idoso precisa provar que a renda média das pessoas que vivem com ele não supera 1/4 do salário mínimo vigente. Ele precisa ter acima de 65 anos e não receber nenhum tipo de previdência pública nem privada. E se na mesma família houver mais de uma pessoa nessas condições, ela também tem direito ao benefício. Com todos esses requisitos preenchidos, a pessoa deve ir até qualquer agência da Previdência, com todos os documentos em mãos. Se o benefício for aprovado, o idoso receberá o valor equivalente a um salário mínimo por mês, enquanto for preciso. Mas no caso de falecimento, o valor não será repassado aos seus dependentes. É o Brasil cuidando bem de todos os brasileiros. Ajudar está no sangue do brasileiro. Cada vez que você doa sangue, pode salvar a vida de até 4 pessoas. Seja um doador. No Câmara Entrevista de hoje, o foco é bullying nas escolas. Quem está conversando com a gente é a doutora em Psicologia da Educação, Maria Ceci Tófano. Ceci, essa questão da reprodução da violência através dos filmes, vídeos, jogos, né, no videogame, você acha que isso é porque a gente vê muita violência, inclusive em novelas, e tudo é feito de uma forma onde tem uma distorção da realidade, né? Nos videogames, por exemplo, você mata o herói, ele sangra, morre e depois ele volta de novo.
né? Quer dizer, aquele herói está sempre ali, essa é uma distorção. Na novela, nos filmes principalmente, aparecem ali, muitas vezes, inclusive os próprios heróis, em situação de violência mesmo, humilhando ali o adversário, né? Naquela ânsia de combater o crime, mas a gente vê ali que existe uma situação de humilhar o adversário, de bater, né? Até matar. Você acha que essa reprodução dessa violência através da mídia, você acha que isso influencia também nessa questão do bullying? Mexe com a cabeça da criança e do adolescente? Ela tem uma influência, sim, nesse sentido. Nós voltamos de novo à questão familiar. Antigamente, a televisão, como era uma coisa nova, era uma coisa, fazia parte da convivência familiar. Então, quando se via a televisão, sentava o pai, a mãe, a avó, todo mundo para assistir televisão. Então, existia a violência nos filmes, existia, mas havia sempre o adulto ali intermediando essa relação com a televisão. Ele comentava aquelas situações de briga, aproveitava, inclusive, numa conversa informal, para dizer o que era certo, o que era errado, desligava a televisão, depois sentava todo mundo na mesa e a situação continuava a respeito daquilo. Então, havia uma discussão a respeito de valores. Hoje em dia, as crianças passam muitas horas na televisão, né? Inclusive isso, às vezes chegam a 5 horas na televisão, ou entre televisão e videogame, existem estudos a respeito disso, e solitário, ou com outro colega. Então, ele não tem oportunidade de saber o que daquilo que ele viu é bom, o que é ruim. Então, a televisão em si, ela não é nociva, mas essa falta de intermediação do adulto, dizendo ali o que é bom, o que não é, ajudando esse aluno a crescer, essa criança a crescer. Ou seja, essa questão ainda de incutir valores, de realmente educar em casa, aquilo que a gente tem feito de menos hoje. Exato. Isso é que está faltando e é tão importante também. Isso. E a questão do videogame, também existem vários estudos. A gente teve há pouco tempo numa palestra com o Dr. Ivan Capelato, e ele fala que realmente a criança muito tempo no videogame, com esses jogos violentos, com a questão da morte, ela realmente morre, depois vive de novo. Existe uma confusão, às vezes, para a criança muito pequena, da questão da fantasia e da realidade, e que pode ter prejuízo mais para frente para esse adolescente em relação à questão da violência. Realmente ele oferece problemas em relação à questão psíquica desse adolescente, quando ele passa muito tempo, quando ele se priva de situações reais, de convivência com colegas, e passa um tempo excessivo no videogame. Os pais têm uma preocupação hoje em dia de proteger os filhos, né? Olha, não fique com tal criança porque essa criança é maldosa. Não fica com aquela outra criança porque vive num outro bairro, você não sabe se tem os mesmos valores que você. Enfim, essa questão de querer super proteger a criança e evitar que a criança conviva com outras que são muito diferentes dela. Privar a criança desse relacionamento com os diferentes não é uma forma também de fazer com que os nossos filhos tenham dificuldade de reconhecer quando ele deve pedir ajuda? Se ele conviver com pessoas diferentes, ele não cria mecanismos de defesa? A gente não está privando o nosso filho de uma oportunidade de ser mais forte? Sim, eu acredito que sim. É importante conviver com quem seja diferente, com núcleos diferentes, pessoas de grupos econômicos diferentes, étnicos. É importante isso. Isso, é extremamente importante, porque a criança super protegida, ela tem dificuldade em lidar com frustrações. Então, essa criança vai ter dificuldade, por exemplo, numa situação de bullying, de pedir ajuda, porque ela está acostumada a ser muito protegida, enquanto que ela ir aos parques e em situações de convivência com grupos diferentes do dela, propicia que ela viva situações reais de conflitos e que ela aprenda a lidar melhor com as frustrações, a se expor. Tanto é que antigamente essas situações de brincadeiras em que às vezes fazia uma zoação, que xingava, o outro reagia e virava o quê? Uma situação de brincadeira em que todo mundo ria. Hoje em dia nós temos muitas situações em que temos aquele aluno com dificuldade de reagir
que é o que não sabe lidar com a frustração, e aquele mais agressivo que muitas vezes falta atenção, falta a convivência com os adultos para orientá-lo. A questão é o cyberbullying hoje, na sua opinião, é uma das formas mais violentas de bullying? Porque ele fica no anonimato, o agressor fica no anonimato e a pessoa que é vítima fica exposta para milhões de pessoas. Né, dependendo dos acessos. Na sua opinião, é a forma mais violenta de bullying? Eu acredito que ele é uma forma violenta de bullying. Por causa da repercussão. Por causa da repercussão, mas nós temos também o bullying que é agressivo, que às vezes você leva esse aluno, por exemplo, nós temos situações em escola que realmente envolve uma agressão moral ou física, inclusive desse aluno, que ele vai levar para o resto da vida. E o bullying, através da internet, ele hoje em dia também você pode pesquisar, você tem situações de investigação para realmente descobrir esse bullying. Eu acho que nas duas situações é importante que haja uma interferência, que haja realmente uma investigação e uma resolução desse problema pelos educadores, quando acontece na escola, pelos pais que estão ali para proteger essa criança. De toda forma, então, Ceci, o melhor jeito dos pais auxiliarem os filhos é educá-los. E educar significa ficar mais perto, procurar encontrar uma forma de ter mais tempo para essa criança, conversar, porque a mídia está aí, é uma realidade, não tem como retroceder, nem deveríamos retroceder, a gente só tem que melhorar a nossa forma de nos posicionarmos aí nesse meio, entre a mídia, a nossa criança, a escola. Então, a saída é a educação em casa também, fortalecer isso. Sim, eu acho que o pai tem que estar presente, mas não para proteger. Ele tem que estar presente para intermediar as relações entre iguais, com os colegas, para estar ali na internet olhando. E hoje em dia é uma realidade que todos trabalhamos fora. Então esse pai pode estar presente como? Ligando do serviço para esse aluno, quando chega em casa todos os dias. Quando nós fazemos a opção por ser pais, nós temos que arcar com todas as consequências disso. Isso é importante, nós temos que, de alguma forma, encontrar tempo para os nossos filhos, porque nós quisemos, nós fomos buscá-los, não é? Então, eu acho que a questão do tempo é importante. Muita gente fala, a qualidade é que importa. Eu acho que a qualidade importa muito, mas os filhos precisam estar com a gente mais tempo, a gente precisa ter esse contato físico com eles, não podemos abandonar isso. É no final de semana, é à noite, quando você chega em casa. Eu acho que nós, como pais, não temos o direito, por exemplo, de chegar em casa e falar, ai, estou cansado do trabalho, não quero fazer mais nada, vou ver televisão, me trancar no quarto. Não, nós não temos o direito de fazer isso. Nós temos que, pelo menos, algum tempo, uma meia hora, 40 minutos, cada um, mas todo dia estar presente ali com esses filhos, com essas crianças. Porque nós não podemos deixar de falar com eles sobre esses valores e realmente propiciar que eles tenham situações de vivência e não só uma situação ali de televisão, de internet. Não pode ser babá nos nossos filhos a internet e a televisão. Então eu acho que o que falta é isso que vai fortalecer as crianças, colocar no esporte, permitir que ele vá para esse esporte, chega no final do dia, pergunta como foi a escola, como foi esse esporte. O pai que é mais fechado, tem dificuldade de falar, ele pode sentar e assistir televisão com esse aluno, conversar a respeito do que está passando. Ele precisa estar presente de alguma forma. E hoje em dia é o pai e a mãe, porque os dois trabalham fora, os dois têm as mesmas funções nesse sentido de educar, né? Antes ficava muito para a mãe, eu acho que hoje isso tem que ser dividido. Então, cada um dando um tempinho por dia, eu acho que cumpre bem esse papel. Porque às vezes nós temos alguns pais, poucos, uma mãe que não trabalha fora, mas ela se entretém às vezes o dia todo com o trabalho doméstico e não tem essa atenção para a criança. Então, a questão é de qualidade e de presença no dia a dia, não é só de vez em quando acontecem os conflitos.
Ceci, o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer. Muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui. Eu espero que as informações que você recebeu hoje da doutora Ceci sejam importantes, possam te ajudar no seu relacionamento com o seu filho. Se você quiser mais informações, tem aí o site aí da escola da Ceci, você pode entrar ali e trocar informações. O Câmara Entrevista fica por aqui, a gente se vê num próximo. Até o outro.